Inicialmente, eu passo a palavra ao embaixador Flávio Hugo da Rocha Lima Júnior, que terá a palavra para a sua exposição inicial por 20 minutos. Já Paulo Bauer já salta à frente de todos para se inscrever. O senhor tem a palavra, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras senadoras, senhores senadores, bom dia a todos. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de voltar a essa casa para poder fazer uma apresentação sobre o Senegal e a Gâmbia. Nós não temos um mapa aqui hoje, né? Está sendo colocado. Mas eu gostaria de comentar... Está ótimo. Eu gostaria de começar a minha apresentação fazendo umas considerações de ordem geográfica. Os senhores verão que o Senegal e a Gâmbia se encontram no extremo oeste do continente africano, numa posição estratégica do Atlântico Sul, tendo a Mauritânia, onde eu estou atualmente, ao norte, o Mali a leste, a Guiné-Bissau e Guiné-Conakry ao sul. A particularidade é que a Gâmbia, o território da Gâmbia, se encontra encravado no Senegal, que, na verdade, divide o Senegal em duas partes. E isso tem sérias implicações políticas e econômicas para o Senegal. Essa posição estratégica foi alvo da cobiça das potências europeias desde o século XVII, onde, por meio de feitorias, eles desenvolveram, estabeleceram o tráfico de escravos. Depois, no final do século XIX, com a partilha da África no conhecido Congresso de Berlim, a França ocupou completamente o território do Senegal e a Inglaterra ocupou essa faixa estreita que hoje é a Gâmbia. Essa faixa foi delimitada nesse período, embaixador? Foi um tratado entre os dois países no final do século XIX. Naquele período foi delimitada a faixa. O senhor vê, a Gâmbia acompanha o rio de mesmo nome, essa faixa bem estreita. Bom, após o período de colonização, veio as independências em 1960. O Senegal, muito ligado à França, estabeleceu como regime as instituições da Quinta República Francesa, quer dizer, com um sistema semipresidencialista, um chefe de Estado forte, um primeiro-ministro que toca o dia a dia do governo e que, na verdade, funciona como um fusível, né? Quando há um problema, é ele que muda. E aí dá, digamos, a possibilidade de uma nova política, que o governo tome um novo rumo, mas o ônus sempre cai para o primeiro-ministro. O importante reter nesse ponto é que o Senegal foi capaz de estabelecer um sistema estável, nunca conheceu um golpe de Estado e tem um sistema de muitos partidos, uma sociedade ativa, associações, redes sociais, associações de jovens que participam muito na política no dia a dia do país. Nesses 50 e poucos anos de independência, o Senegal, talvez um dos poucos países da África, conseguiu fazer uma transição, ter um processo de alternância do poder de uma maneira pacífica via eleições, o que ainda é muito raro no continente africano. Então, no ano 2000,
o ex-presidente Wade, do Partido Democrático do Senegal, colocou fim a 40 anos de regime socialista, que foi o presidente Senghor que colocou primeiro presidente. Exato. E poeta, membro da Academia Francesa. E no ano de 2000, o presidente Wade colocou, em 2012, o presidente atual, Macky Sall, foi eleito derrotando justamente o presidente Wade, que buscava uma terceira reeleição de uma maneira um pouco polêmica. As relações do Brasil com o Senegal são muito tradicionais. Dakar é nossa primeira embaixada residente no continente, na área subsaariana. Nós estamos lá desde 61 e temos relações cordiais desde então. Mas é preciso reconhecer que as relações bilaterais nos últimos 10 anos tiveram um impulso importante. Então, desde os anos do início da década de 2000, houve uma intensa troca de visitas. O presidente Lula esteve em Dakar em 2005. O presidente Wade, se eu não me engano, teve 3 vezes aqui ao Brasil, tanto em visita de Estado, como para participar de conferências sobre a diáspora negra, visitas de chanceleres de lado a lado, de ministros. Então, as relações tomaram uma outra densidade. Nós temos uma área de cooperação muito extensa, na área da produção do arroz, na área da agricultura familiar, na área de formação e capacitação de oficiais militares. Tudo isso dá muita densidade. O Senegal também aderiu a um projeto de cooperação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é o Mais Alimentos, que uma das questões justamente é uma linha de crédito para a compra de equipamentos agrícolas. E hoje é um dos principais tópicos do nosso intercâmbio bilateral. Agora, eu acho que no setor econômico-comercial, eu acho que o Brasil poderia fazer um pouco mais. Eu acho que a pauta é muito limitada a poucos produtos e, caso meu nome venha a ser aprovado por essa casa, eu gostaria de ter uma atuação particular na área comercial. De que modo? Aproveitando a proximidade do Senegal e da Gâmbia ao Nordeste brasileiro. Eu acho que não há nada que justifique os dois países estarem de costas um para o outro. Eu, na Mauritânia, tenho um hábito de dizer, e isso vale também para o Senegal, que o Brasil é um país vizinho. Aí as pessoas param assim, ficam meio perplexas. Ah, mas tem um oceano que nos separa. Eu falo, não, tem um oceano que nos une. Nós temos que falar em distâncias, em plena globalização. Internet, redes sociais, telecomunicação, não existe mais. A distância era da época das caravelas. Nós temos um porto de um rio Suape, chamado Atlântico, que é o nome do livro mas clássico. Claro, O livro clássico. Exatamente. Então não é a razão de ser, mas as pessoas criam barreiras, às vezes na cabeça, barreiras que não existem. Então, eu gostaria de tentar aproximar as duas regiões. Já há iniciativas da iniciativa privada do Ceará, que já tem voos diretos para Cabo Verde.
Pois é, existe já, para ser inaugurada, uma linha marítima até Cabo Verde. Agora, quem fala numa linha marítima até Cabo Verde, fala até Dakar, fala até Nouakchott, onde eu estou hoje. É uma questão de 1 dia, 2 dias. Então, o que o governo, o que a embaixada precisa fazer para examinar, ver qual é a possibilidade, se há um sentido econômico de fazer esse enlace entre a região no Brasil e o Senegal, a Gâmbia e a Mauritânia também. Agora, para isso, os senhores sabem, a embaixada não vende produtos, mas a embaixada auxilia agentes econômicos, federações de indústria, câmaras de comércio a atuar nessa área. Eu faria um apelo aqui aos senadores da região, ao nosso senador do Ceará, que nos ajude a colocar os agentes econômicos em contato. Num primeiro momento, precisa ser um pouco puxado pela mão, como criança, mas depois as coisas faz um movimento próprio. E eu faço esse apelo aqui a todos, porque é importante que as lideranças políticas também atuem, porque só assim se cria comércio, se cria emprego, se cria renda, tanto do lado brasileiro como do lado africano. Eu não gostaria de me estender muito, senhor presidente. Sobre a Gâmbia, sim, era o próximo passo, porque eu gostaria justamente de ter oportunidade de discutir, enfim, de responder as perguntas. A Gâmbia é esse pequeno país encravado no Senegal. Nós não temos relações nem tradicionais, nem densas. Foi no ano de 2005 que o presidente da Gâmbia, Jammeh, esteve aqui no Brasil, a convite do presidente Lula, e foi aí que foram assinados os primeiros acordos que balizam um pouco as relações bilaterais. Nós temos um comércio de 100 milhões de dólares também, que eu acho muito razoável. Uma coisa extremamente importante que eu gostaria de chamar a atenção de Vossas Excelências é que Gâmbia, Senegal, Mauritânia são, na verdade, hubs, porque atrás deles tem grandes países insulares que dependem um pouco dos portos da costa ocidental da África. Então, tem o Níger, tem o Burkina Faso, tem o Mali, que não tem saída para o mar, então que dependem um pouco de Nouakchott, de Dakar, de Banjul, para realizar seu comércio exterior. Então, muitas vezes, esses países compram até mais, porque por uma rede de operadores vão distribuir esses produtos por toda a região. Mas, tirando essa visita, enfim, há contatos esporádicos. Recentemente, a Gâmbia mostrou interesse de receber cooperação na área da pecuária. Enfim, a Agência Brasileira de Cooperação vai estudar o pedido, vai saber como poder encaminhar. Mas, fora isso, as relações, não temos uma embaixada residente, então as relações ainda são meio esporádicas, muito em função da demanda da Gâmbia em termos de cooperação, em termos de contatos também. Tá? Muito obrigado. Eu passo a palavra agora ao senhor José Borges dos Santos Júnior, que foi indicado para exercer o cargo de embaixador do Brasil na Confederação Suíça e também, cumulativamente, no Principado do Liechtenstein. Vossa Excelência tem a palavra, embaixador. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Ligou? Acho que
Agora sim. Por 20 minutos. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, senador Luiz Nunes Ferreira, excelentíssimo senhor senador Lazier Martins, que gentilmente se encarregou da relatoria da minha indicação, senhoras e senhores senadores, membros dessa comissão, caros colegas, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, senhor presidente, gostaria de agradecer a Vossa Excelência e por seu intermédio, aos demais membros, pela oportunidade de me dirigir a essa comissão, bem como para agradecer eventuais recomendações, orientações que Vossas Excelências desejem fazer para que eu possa cumprir minha missão interna, caso venha a ser honrado com a aprovação pelo Senado Federal. Em segundo lugar, eu gostaria, não poderia deixar de registrar meus agradecimentos à excelentíssima senhora Presidente da República, agradecimentos extensivos também ao Ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira, por haver indicado meu nome a esta casa para a chefia da Embaixada do Brasil em Berna e, cumulativamente, para a chefia da nossa embaixada junto ao Principado de Liechtenstein. Intenciono, senhor presidente, dividir minha curta apresentação, em duas partes. Na primeira, eu apenas pinçaria alguns fatos, não necessariamente os mais importantes, mas que, de alguma maneira, ilustram a singularidade das relações Brasil e Suíça, e, na segunda parte, exporia algumas ações às quais eu desejaria dar prioridade, caso venha a ser aprovada. O primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar é a posição da Suíça como dos principais centros financeiros internacionais e o expressivo aporte de recursos, de investimentos ao Brasil, que confere densidade à nossa relação econômica. O senhor sabe que a Suíça, apesar do seu território reduzido, que ela é pouco menor do que o estado do Rio de Janeiro, e a sua população um pouco numerosa, por volta de 8,1 milhões de habitantes, é uma das maiores economias do mundo, com um produto interno bruto da ordem de 679 bilhões, o que coloca o país em 20ª posição aí entre as nações mais prósperas, segundo dados do FMI. E o Brasil é o principal destino dos investimentos suíços na América Latina. Cerca de 300 companhias de origem suíça estão instaladas no Brasil e aqui atuam em setores como a indústria alimentícia, a indústria química, de máquinas e no setor bancário. Algumas dessas empresas, como a Nestlé, a Roche e a Novartis, são nomes muito conhecidos de todos nós, pois essas companhias se encontram aqui há pelo menos 90 anos. E para que se tenha uma ideia da importância dos investimentos suíços no Brasil, estima-se que essas empresas criam cerca de 126 mil empregos diretos. O segundo aspecto que eu gostaria de ressaltar é a importância da imigração suíça. Os suíços foram pioneiros na imigração de origem não portuguesa para o Brasil, e os laços entre Brasil e Suíça antecedem até mesmo a nossa independência. Nova Friburgo, por exemplo, foi fundada em 1819. Nós temos uma comunidade suíça no Brasil que conta com cerca de 15 mil pessoas, além de mais de 1 milhão de descendentes de imigrantes. Um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar, esses talvez não sejam os fatos mais característicos das relações entre Brasil e Suíça, mas são fatos apenas para mostrar a singularidade das relações. Outro aspecto, o próximo aspecto seria um aspecto de relevância histórica. A Suíça foi o árbitro na questão do Amapá entre o Brasil e a França no final do século XIX, tendo sido essa a segunda grande vitória do Barão do Rio Branco nas arbitragens internacionais no processo de consolidação das nossas fronteiras. O quarto aspecto que eu gostaria de ressaltar é um episódio de especial valor diplomático. Foi o papel que juntos Brasil e Suíça desempenharam no conflito das Malvinas durante a década de 1980. O Brasil foi a potência protetora dos interesses da Argentina junto ao Reino Unido e a Suíça dos interesses britânicos junto à Argentina. A esse respeito, eu gostaria, inclusive, de registrar que eu tive a satisfação, como cônsul adjunto lotado no Consulado do Brasil em Londres, de ser o funcionário designado para assinar todos os documentos consulares argentinos emitidos naquele período no Reino Unido. A Embaixada da Suíça, a Embaixada da Argentina passou a ser o setor de interesses políticos da Embaixada do Brasil e eu era o funcionário responsável pela emissão de todos os documentos argentinos naquele período. O próximo aspecto que eu gostaria de ressaltar é a importância da Suíça como parceiro estratégico do Brasil. As relações entre os dois países tradicionalmente foram sempre muito cordiais.
mas foram intensificadas a partir de agosto de 2008, com a assinatura de um memorando de entendimento para o estabelecimento de um plano específico de parceria estratégica entre os dois países. O mecanismo de consultas políticas que foi criado a partir desse memorando já deu origem a 5 reuniões, e a última das quais foi realizada em Berna, em abril último. A intensificação dessas relações se explica também pelo interesse da Suíça de estabelecer uma parceria e um relacionamento estratégico não só com o Brasil, mas com todos os membros dos BRICS. Como um elemento que ilustra e corrobora o interesse da Suíça no aprofundamento dessa parceria com o Brasil, foram assinados agora nessa recente reunião do mecanismo de consultas políticas acordos que dispensam de isenção de vistos para passaportes comuns de diplomáticos e oficiais. Nesse processo de aprofundamento das relações com a Suíça, a cooperação jurídica é a área que talvez de maior interesse nesse momento para o Brasil. E nós reconhecemos que, na medida do possível, a Suíça tem cooperado de forma eficaz em matéria de recuperação de ativos resultantes de atividades criminosas no Brasil. A esse respeito, aliás, eu estive comentando com o senador Bauer que os dois países acabam de concluir a negociação de um texto para troca automática de informações sobre correntistas. A negociação já está concluída, os textos estão prontos e falta apenas agora a assinatura entre os dois governos e a aprovação pelo Poder Legislativo de ambos os países. Até aqui, para que se entenda a importância disso, até aqui os acordos de cooperação com a Suíça envolviam apenas os casos de criminais como corrupção, fraude ou lavagem de dinheiro. O texto do novo acordo vai estender, então, a troca de informações também aos casos de evasão fiscal, que eu acho que pode ser bastante útil na atual conjuntura. Caberia, finalmente, antes de passar para as prioridades do programa de trabalho que eu, se for aprovado, pretenderia desenvolver em Berna, uma menção no rol de instrumentos para o estreitamento dos laços entre os dois países, da existência, desde 2003, do Grupo de Amizade Parlamentar Brasil-Suíça. Temos aqui o nosso presidente desse grupo, o embaixador Bauer, e registro que esse grupo, membros desse grupo, fizeram uma importante visita de prospecção de áreas onde os países podiam se aproximar em março de 2013. Eu passaria, então, agora as prioridades para o programa de trabalho que eu pretenderia implementar em Berna. O primeiro aspecto seria a intensificação de esforços, a exemplo do que o meu colega identificou também como prioridade, a intensificação de esforços para o apoio às exportações brasileiras. O Brasil junto com o México, o maior parceiro comercial da Suíça na América Latina, mas o comércio é tradicionalmente deficitário para nós, e é um déficit que em 2013 ficou por volta de 580 milhões de dólares. Diante desse quadro, eu acho que é essencial que se faça um esforço exportador, e a própria Embaixada da Suíça se prontificou a estabelecer os contatos e a facilitar o contato com agências do governo suíço que auxiliam na orientação para o aumento das importações de países em desenvolvimento ou países em via de desenvolvimento. O segundo tema ao qual eu gostaria de dar um pouco de atenção é a área de investimentos. Embora o Brasil seja o principal destino dos investimentos suíços, conforme mencionei no início da minha aplicação aqui na América Latina, ainda existe uma alta concentração da produção de baixo valor agregado. Embora a Suíça seja um dos maiores centros de inovação tecnológica, a maior parte dos investimentos suíços é dirigida principalmente à produção de bens de consumo intermediário pouco intensivos de tecnologia. Ainda nessa área de investimento, um dos esforços que eu pretendo, caso seja aprovado, empreender é interessar as empresas suíças a participarem nas rodadas de concessão que ocorrerão esse ano, com oportunidades, como o senhor sabe, na área de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias. Numa conversa preliminar com o presidente do Conselho de Administração
da empresa suíça Asia Brown Boveri, numa recente visita que ele fez ao Brasil, os empresários brasileiros e o governo brasileiro já conseguiu o compromisso de que essa empresa tem interesse em participar das licitações para a construção de linhas de transmissão de energia no Brasil. Finalmente, antes de concluir, uma rápida palavra sobre o Principado de Liechtenstein. Trata-se de um país duplamente mediterrâneo, com um território de cerca de 160 km², portanto, ligeiramente menor que o Plano Piloto de Brasília, com uma população de 40 mil habitantes. O país é duplamente mediterrâneo, pois, além de não ser banhado pelo mar, faz fronteiras com a Suíça e com a Áustria, países também sem litoral. Mas não obstante suas pequenas dimensões, Liechtenstein possui o segundo mais elevado produto interno bruto per capita do mundo, inferior apenas ao do também Principado de Mônaco. Trata-se de uma monarquia constitucional, com um regime parlamentarista, e a economia está muito integrada com a Suíça e, desde 1924, o país adota o franco suíço como moeda nacional. Estima-se a existência em Liechtenstein de pelo menos 60 lares, com pelo menos a presença de um brasileiro. Minha ideia seria 60. Uma população de 40 mil pessoas é bastante significativo. A minha ideia seria de aplicar, guardadas as devidas proporções, as mesmas diretrizes de atuação planejadas para a Suíça. Muito obrigado, senhores. Obrigado.